Olá! Hoje o nosso quadro Conversas Únicas traz algumas convidadas especiais para a gente falar sobre um tema que parece simples, mas de simples não tem nada, que é administrar as empresas no mercado imobiliário, que parece ali simples, mas na verdade é um mercado cheio de desafios, de variáveis, econômico, política, ambiental, regulamentação, enfim, tem tanta coisa para a gente ver. E como é que a gente faz a gestão disso sozinho? Não tem como. Nós precisamos de pessoas, cabeças pensantes, pessoas que estão ali em outras áreas que não a gestão administrativa, financeira. E por isso que nós trouxemos aqui duas advogadas brilhantes, especialistas no mercado imobiliário, para conversar com a gente um pouquinho e falar sobre alguns temas ali que a gente envolve a nossa gestão junto com o jurídico, que caminha junto, é um trabalho integrado, né? Não dá para fazer nada sozinho e que só assim a gente consegue realmente entregar resultado. Doutora Lilian, doutora Bianca, e a Flávia, que trabalha conosco também na gestão estratégica das empresas, que vai trazer aqui para a gente o nosso dia a dia e nós vamos conversar um pouquinho sobre a gestão. Por favor, se apresentem, sejam bem-vindas. Muito Silvana. Obrigada por aceitar o convite. Nós que agradecemos o convite, a recepção. Espero que seja uma conversa produtiva, leve, mais um tema muito importante de conversarmos. Me chamo Bianca da Silva, sou especialista no mercado imobiliário há mais de 8 anos, sócia do escritório Ribeiro Silva Advogados. Então, nós atendemos incorporadoras, imobiliárias, temos o foco destinado a esse mercado imobiliário. Então, hoje tenho certeza que iremos aprender muito com vocês também na gestão e compartilhar muito conteúdo. Eu me chamo Lilian Ribeiro, sou advogada tributarista, com mais de 10 anos de experiência. Atuo no nosso escritório, Ribeiro Silva, sócia fundadora, mas principalmente na área tributária, societária, estando bem à frente também da reforma tributária. Assunto desafiador. Assunto desafiador. E será um prazer partilhar desse tempo sobre esse tema tão importante. Então, espero que seja um tempo muito agradável para todos. Obrigada, meninas. Nós temos aqui o intuito hoje de conversar um pouco sobre cada coisa, assim, de forma geral, da gestão, né? E o que nós fazemos no dia a dia, onde que o jurídico entra nisso, onde que deveria entrar e às vezes não entra. E onde nós começamos? No comecinho, né? Quando a gente está na concepção de um projeto, que muitos vão pensar no jurídico lá na frente para tornar escrito o que foi combinado já lá atrás, né? O que já está feito, o que entre os sócios, investidores, enfim, todo mundo. Quando, na verdade, o jurídico deveria entrar lá quando a gente está olhando, inclusive, o terreno, né? E aí? Onde que a gente começa? Onde que o jurídico entra? Perfeito, Silvana. Esse é um tema muito importante nos colocarmos em pauta e muito importante aqui trazer o jurídico, ele inicia em todas as fases. Muitas vezes, como você mesmo mencionou, as partes, os incorporadores, investidores acreditam que quando eu identifico o terreno, eu não preciso do jurídico. Na verdade, é bem o contrário. Identifiquei o terreno, eu costumo dizer, e agora? Você identificou esse terreno, você precisa iniciar essa fase com o que nós chamamos de due diligence imobiliária. Nada mais é que uma análise de risco. É necessário, então, nesse início, quando você recepciona esse terreno, você faz a análise de risco para a aquisição desse terreno. Então, que consiste nada mais do que a análise frente a questões do imóvel, então analisar se esse imóvel de fato está livre e desembaraçado para esse negócio pretendido, identificar se não existem ações judiciais que discutem esse imóvel. Nós podemos ter aqui variadas situações de ações como emissão na posse, reintegração de posse, uso capião e entre outras questões que podem prejudicar o negócio, muito mais também do que analisar o imóvel, também o proprietário. Muitas pessoas acreditam que eu estou adquirindo um terreno, então eu tenho que visualizar apenas as condições jurídicas e negociais do terreno. Não.
também de quem está vendendo, o proprietário ou os proprietários envolvidos aqui nessa negociação, nesse terreno, porque nós precisamos entender se eles não detêm ações também, se são pessoas solventes nessa relação. Geralmente eles vão lá, tiram as certidões no cartório, né? E acha que o terreno está livre, longe de ser isso, longe disso. É muito necessário emitir certidões do imóvel, mas também certidões dos proprietários. Identificar aqui, através dessa due diligence, se não existem ações dos proprietários, se não existem questões que podemos identificar como fraude à execução, fraude contra credores, a solvência. A solvência é um tema extremamente relevante e importante de ser levado em consideração, que muitas vezes, ou geralmente, não se considera. Então, aqui, as implicações são ou para hoje ou para o futuro desse negócio. Não necessariamente impacta o hoje, mas talvez o futuro da negociação, dessa incorporação que se quer realizar. Além disso, essa due diligence também faz uma análise de impedimento e restrições ambientais e urbanísticas. Pode, inclusive, impactar ali a construção, o potencial, né? E a fim disso, que se faz a necessidade dessa análise, desse acompanhamento, dessa contratação jurídica desde o princípio, né? Onde se inicia o negócio. E eu sempre digo que, além do jurídico, existe um ato que deve acontecer concomitante, que é o ato de análise da viabilidade. Então, nós precisamos ter uma viabilidade do empreendimento, desde a questão de topografia, como a questão de valores de mercado, se comporta essa incorporação, que se tem interesse naquele local que se está interessado em fazer esse negócio, a viabilidade ambiental, a viabilidade urbanística, a identificação através dessa viabilidade feita por parceiros como vocês, muito bem conduzem a viabilidade, permite identificar, inclusive, prejuízos que podem acarretar esse negócio. Né? Muitas vezes o negócio é um negócio que gera prejuízo e não ali o eventual resultado buscado pelo incorporador. A gente nem chegou ainda no ponto da viabilidade financeira, econômico-financeira, né? Existe um passo grande, aliás, vários passos antes, que faz parte da viabilidade. Perfeito. A viabilidade financeira, eu sempre falo que é o pilar, né? Porque eu preciso estar de acordo com ela, pensar principalmente na viabilidade financeira, através de uma gestão adequada sobre o tema, que entenda do mercado imobiliário, que entenda de incorporação, que de fato vai entregar nesse estudo, nessa viabilidade financeira, o que de fato irá ser necessário, acontecerá frente ao fluxo de caixa, como exemplo, né? Então, a viabilidade financeira, ela é o pilar, não tenho dúvida alguma disso. Em conjunto com essa atuação jurídica, a gestão, ela é imprescindível para o negócio, de fato, de ter ali um resultado satisfatório e, de fato, se concluir o negócio pretendido. Ainda sobre a due diligence, inclusive isso é um caso real, né? Muitos empresários, eles acham que, tendo algum impeditivo o terreno, então não vai dar negócio, né? E, na verdade, não é exatamente isso. É por isso que tem que entrar um trabalho de especialistas para analisar qual é esse impedimento, né? E, além de qual é, muito difícil de prever, mas qual é o prazo de solução para isso? Porque hoje analisa ali o empreendimento, a viabilidade, né, dentro de um cenário, mas, de repente, o que está impedindo que vai ser resolvido demora 8 anos para se resolver. É verdade, esse ponto é muito colocado em discussão, porque quando você fala em impedimento, restrições, ou o que nós chamamos, quando faz uma análise do proprietário, do próprio imóvel, certidão positiva, certidões ali, que no primeiro momento eu me deparo e acredito, meu negócio não vai seguir frente a esse terreno que eu identifiquei. Não é bem assim, tanto no quesito do imóvel quanto no quesito do proprietário. Existem ali questões que podem ser resolvidas com uma análise, né, sempre muito detalhada da questão da solvência do proprietário ou proprietários. Se existe ali
um impedimento no quesito de herdeiros, talvez, Também. no quesito de regularização, muitas vezes, elas podem ser solucionadas, porque a due diligence também faz ali a análise da análise do plano diretor, das leis que permeiam essa relação negocial da incorporação, inclusive. Então, se você identifica que não se encaixa, como eu realizo isso? Vai precisar de compra de potencial construtivo. Então, de fato, o impedimento, as restrições, ou a identificação mediante uma due diligence não significa não seguir com o negócio. Pelo contrário, nós apresentamos as soluções e essa solução ela sempre está em conjunto com a empresa, com uma atuação de vocês de gestão, né? Porque nós precisamos trabalhar em ato concomitante para apresentar ali também as estratégias da gestão. Ela é muito importante nesse viés, para se concluir de fato uma due diligence que entregue o incorporador, que é quem tem esse interesse do negócio, de fato que ele vai ter o resultado pretendido e, na verdade, esse negócio não será um prejuízo. Né? É sempre o grande medo de todos. Não adianta ter um excelente produto no local errado, na verdade. Sim. Né? Porque aí acaba perdendo e inviabilizando o negócio. Então, quando você faz esse estudo, tem a parte que você consegue analisar as certidões, se está tudo certo com o terreno, abrir o CNPJ da empresa, principalmente quando a gente envolve investidores, toda a parte de projetos, alvará, tudo esses geram custos iniciais que precisam ser bancados para começar, porque assim, a gente fala que para fazer um empreendimento ali vai uns meses, né? Eu decido de uma hora para outra fazer esse empreendimento e ele acontece ali no mês seguinte. Às vezes demora 8 anos, a gente tem casos aí que às vezes vai depender muito de instituições, né, prefeituras e tudo mais. Então, existe toda uma documentação, tem a questão do CNPJ e tudo mais, são várias pessoas envolvidas, então precisa de uma pessoa estar gerindo todos esses profissionais que estão envolvidos, arquitetos, projetistas. Então, hoje a Uni faz toda essa parte de gestão dessas pessoas envolvidas nos projetos. Isso que você mencionou de estar realmente vendo resultado no empreendimento, hoje a gente vê que o planejamento tributário, por exemplo, ele vem muito para estar auxiliando nisso, e eu gostaria da Lilian nos explicasse, né, como que o planejamento tributário ele auxilia e também a estrutura societária impacta. Qual é o impacto que ela tem em novos lançamentos de empreendimentos? Porque uma coisa é o que a gente está vivendo hoje, qual é a pessoa que tem um planejamento, qual é o resultado dessa estrutura? Como é que a gente vai conseguir ter estratégias para conseguir ter o melhor cenário para gerar resultados para esses empreendimentos? E antes da Lili entrar nesse assunto, ainda sobre essa fase, né, inicial, esse pré-projeto, né, vamos dizer assim, essa concepção do projeto, o que nós vemos na prática? Muitos empresários não se preparam para esse período financeiramente, inclusive. Sim. É um período que gasta-se, com toda certeza. Porque até que você consiga tirar todas as licenças e todos os trabalhos, se for para fazer da maneira que deveria, que é, por exemplo, a contratação de alguém, isso falando inclusive da Uni, né? Mas que seja outra empresa, para fazer essa gestão, porque tudo solto, né? Ele acha que ele consegue coordenar uma due diligence, esses projetos que estão sendo feitos, as licenças, e na verdade não é bem assim. Então, estende-se o prazo, gasta-se mais e não entrega, na verdade, o projeto, o produto ali, tudo pronto para o empreendimento iniciar como se deveria, na verdade. Mas, nesse período, há um gasto, né, bem considerável. E as empresas, os empresários, quem está entrando nesse mercado, tem que considerar isso. E ainda, como a Flávia disse, é tudo muito dependente de prazos de terceiros, né, de órgãos públicos, e quando você vai ainda mexer com o plano diretor da cidade, que muitas vezes é necessário, estende-se mais o prazo ainda. E não estão preparados para esse prazo extenso também. Então, são várias coisas, só para a gente definir aqui que nessa fase, né, ela pode ser longa, depende,
né? Cada caso é uma análise, cada projeto é uma análise. Existe um investimento inicial e existem profissionais que devem fazer parte desse momento, né? Então, uma gestão onde coordene todos esses profissionais e uma gestão jurídica nesse período, ela é necessária. Complementando, Silvana, não há dúvidas em relação ao seu comentário de que se o incorporador, se o empresário não estiver disposto a ter consigo uma gestão preparada para essa fase inicial, que é uma fase extensa, uma fase longa, ele de fato não terá o resultado que ele busca. E eu já ouvi muitos falarem que a incorporação não é tão boa assim. Na verdade, é o inverso, mas o inverso se você estiver preparado para contratar profissionais especialistas, habilitados e, de fato, tenha consigo ali uma gestão preparada para este mercado imobiliário, que é um mercado complexo. Quem muitas vezes não o conhece acredita se tratar de um mercado simples ou construir, todo mundo constrói. Incorporação é vender na planta, então o que eu vou me preocupar, né? Eu nem me construí ainda, mas não, até eu chegar nessa fase de poder comercializar, eu tenho uma fase inicial e outras, né, inclusive, que são preponderantes e imprescindíveis para que esse negócio de fato se concretize e gere ali o rendimento esperado. Com certeza. E aí, quando a gente está tratando da viabilidade, vamos pensar na viabilidade econômica e financeira do negócio, nós já temos que entrar no assunto tributário. Com certeza. Ainda mais nesse momento que nós estamos tratando da reforma tributária. Exatamente. Então, é aqui, nesse começo, nesse momento de viabilidade, que a gente começa a falar sobre isso. Exatamente. Então, além de tudo que já foi dito, né, são muitos atos preparatórios nessa fase inicial, e um deles também muito importante, muito significativo é qual regime tributário eu vou optar? Qual estrutura societária eu vou optar? E aí existe um leque de opções, né? E a gente sempre comenta, né, e sempre indica aos nossos clientes de que não existe uma fórmula de prateleira que eu possa adquirir ali, não, esse é o melhor modelo, o melhor regime para o seu negócio, né, para todos os negócios. Então, de fato, a gente analisa o perfil desse incorporador, a gente analisa o perfil do tipo de empreendimento, né, que ele vai edificar, o perfil dele enquanto gestor, enquanto empresário, né? Ele quer agregar mais pessoas à sua sociedade. Existem modelos, né, de SCP, por exemplo, que é uma sociedade em conta de participação, que é um modelo societário muito interessante. Quando eu quero trazer para a sociedade mais pessoas que vão ser como sócios investidores, né, desse empreendimento. Então, nesse método, né, societário, a SCP, que também é sopa de letrinhas aqui, né? A SCP, ela é um formato societário interessante, né, porque existe ali a figura do sócio ostensivo, que pode ser a própria incorporadora, né, se ela já estiver constituída como uma pessoa jurídica, e os sócios ocultos, né, que eles servem muito ali na figura de sócios investidores. Eles se tornam sócios do negócio, mas quem responde pelo negócio é o sócio ostensivo, né, a incorporadora. Então, é um modelo interessante. Mas, às vezes, ele pensa assim, não, eu quero atuar sozinho, eu não quero atuar nesse modelo. Ou, às vezes, né, porque é muito comum também, identificou o terreno e o terrenista aceita participar de uma SCP, né? Onde ele integraliza esse terreno, Sim. Ele vende esse terreno como parte da sociedade dele, né? E ele vai receber, em momento oportuno e futuro, unidades em troca né, desse terreno, ou rendimentos da venda dessas unidades. Enfim, existem diversos formatos, né? Existe também a figura da SPE, então nós temos também. SCP, SPE. Muito comum. Várias siglas parecidas, né? A SPE também é um formato muito interessante, onde a gente tem uma sociedade com um propósito específico. Então, eu crio essa sociedade e ela tem prazo de existência.
né? Enquanto perdurar aquele propósito que é a início, meio e edificação. fim. Exatamente. Então, é muito interessante também. E é isso, nós estamos falando de aspectos societários, né? E qual que é o melhor formato? Então, vai depender muito do incorporador, do perfil dele. Exatamente. Do que ele já tem, né, nessa fase inicial ali previsto, né? Olha, eu encontrei um terrenista, ele já é terrenista profissional, sei lá, né? E ele aceita ser sócio, né? Ou de uma SPE, eventualmente, né? Enfim, existem vários modelos. E dentro disso também existem vários, ou pelo menos algumas, opções de regime tributário. Sim. Então, a gente sabe que o regime tributário do Simples Nacional não é possível para a atividade da incorporação. Então, o que nos resta? Lucro presumido e lucro real. Qual é o mais vantajoso? Também não existe uma fórmula matemática, aritmética, de dizer se é melhor ou se é pior, sem analisar todo o contexto. Depende de análise. Depende muito de análise. E dentro dessas opções, né, seja lucro presumido ou lucro real, eu ainda tenho a opção do RET, que é o Regime Especial de Tributação. É um regime muito benéfico para incorporadoras. Eu acho que é um modelo muito aderido, né, no mercado, justamente porque a condição de tributação ela é muito benéfica. A gente troca alíquotas bem significativas de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social por uma alíquota de 4%. Excelente. Né? E num formato mais fácil também de tributação. Então, claro que para isso eu preciso ter o meu regime de afetação, né? Existe uma série de requisitos obrigatórios se eu optar pelo RET. Uma contrapartida, né? Então, perfeito. Eu trago segurança aos compradores, que é excelente, né? Porque eu vou manter o dinheiro desse empreendimento dentro do negócio. Então, existem várias regras, inclusive de prestação de contas da contabilidade. Tá? É diferente. Além de ser diferente já porque é um empreendimento imobiliário, o mercado imobiliário tem a contabilidade diferente, ainda com o patrimônio de afetação é mais específica ainda. Tudo isso traz conforto a quem está comprando. Em contrapartida, as empresas têm o benefício de pagar um imposto na alíquota de 4%, que eu espero que seja mantida na reforma tributária. Exatamente. Todos nós esperamos. E se não se mantiver, a gente vai iniciar um contencioso, certamente. Vamos brigar por isso. Vamos brigar por isso. E ainda somado a isso, né, até não fez parte da pergunta, mas existem vários formatos, por exemplo, de construção, né? Empreitadas. Vai ser por conta e ordem do próprio incorporador. Eu vou contratar, né, uma empreitada, vai ser empreitada global, parcial, enfim, existem diversos modelos, muitos mais até dos que eu falei, dos que eu mencionei aqui. E, de fato, é uma cartela de opções que vai depender da análise do incorporador, do perfil dele, do negócio dele. E existem opções muito vantajosas à disposição aí do incorporador. E ainda sobre isso, né, sobre essas contratações e tudo que isso traz, né, de controles e tudo mais, a gente não pode deixar de falar da governança corporativa, né? A governança corporativa, a gente está falando de trabalhar com ética, transparência, enfim, fazer o que precisa ser feito para que quem está ali comprando, para o dono da empresa, para os funcionários da empresa, para que todos, né, saibam de como a empresa trabalha, né? Então, quando você trabalha com transparência, você tem certeza do que aquela empresa faz, isso só traz conforto e segurança para todos, é benéfico a todo mundo. Com toda certeza. E aí, quando a gente fala da governança, a gente também entra em todas as áreas para fazer a gestão, inclusive a de contratos com esses terceiros, né? Então, quando a gente faz na prática, começa ali na gestão administrativa, financeira, porque a gente envolve todo mundo na empresa lá, inclusive, nós fazemos o controle de todos os empreiteiros, né? E essa gestão, ela é uma gestão bem minuciosa no sentido de controlar não só
o que está sendo consumido daquele contrato, como está sendo feito, a gestão em cima dos terceiros, que inclusive vai valer para a reforma tributária, né? Exatamente. Mas também tem como que a gente trabalha esses contratos para a gente ter garantido que tudo está certo e que não teremos problema no futuro. Difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Na verdade é que se estivermos diante de uma prevenção, né, de risco, nós conseguimos evitar esse prejuízo futuro, né? E aqui nós precisamos pensar, quando falamos em contrato, nós precisamos pensar em duas situações, né? Quando eu falo em contrato para o incorporador, eu penso em contrato tanto no que toca a ele com a prestação de serviço, e aqui, como a Lilian mencionou, nós temos regime de construção, né? O regime de construção por responsabilidade do incorporador, por empreitada, e outras duas modalidades em que, independente dessas modalidades em específico, eu preciso pensar qual será para estabelecer também no contrato que eu estou fazendo com a empreiteira ou com o prestador de serviço em específico, pensando nas responsabilidades, porque se eu estou falando que é por conta de responsabilidade do incorporador, este contrato com o prestador de serviço que envolva esse negócio, precisa pensar nas suas responsabilidades, no seu prazo, na sua garantia, nos seus termos e condições, né? E aqui eu digo para você que existem duas viés de se pensar, porque eu, além de pensar nesse contrato com a prestação de serviço, eu preciso pensar no contrato com os adquirentes, que ele está também ligado, né? Muitas vezes, se eu tenho um contrato aqui com a prestação de serviço, que eu não tenho um cronograma, que eu não prevejo toda e qualquer responsabilidade nesse contrato, as garantias, os termos, os prazos, eu estarei também não transferindo essas informações ao adquirente no contrato com ele, né? Se eu tenho esse contrato bem formatado nessa esfera do regime de construção, eu também terei no contrato com o adquirente. Eu tenho que a lei de incorporação, ela estabelece a exigência, inclusive, de um quadro resumo no contrato dos adquirentes. E ela prevê que você tem que colocar qual o regime de construção, sobre o que nós falamos aqui. Então, eu preciso pensar na transparência, como você mencionou, neste contrato, envolvendo o incorporador, as relações da prestação de serviço, para eu transmitir a mesma informação para o adquirente. E aqui, pensando depois para as questões que eu preciso solucionar um eventual atraso de obra, né? Solucionar eventuais questões de vícios construtivos. São temas que eu preciso pensar como vício construtivo na análise preventiva, análise da norma da NBR. Eu preciso pensar nisso como prestador de serviço, depois eu preciso transmitir essas regras para o adquirente. Eu sempre costumo visualizar dos clientes, incorporadores e também estudos, gerenciamento de dados e pesquisas, que os contratos são feitos muitos distintos e separados. Nosso escritório ele adota uma metodologia que nós chamamos de diagnóstico jurídico. Como a Lilian mencionou, não existe produto de prateleira, nós precisamos analisar cada caso, mas não só cada caso, e sim cada cliente, cada interesse, né? Claro. É muito diferente o meu interesse, o meu jurídico, talvez para o jurídico do meu vizinho. Isso é a mesma coisa com o incorporador cliente. E muitas vezes eles não pensam esse contrato de uma forma conjunta. Em qual sentido? Eu preciso estar muito bem amparado juridicamente neste específico de prestação, no regime de construção, para eu transmitir para o adquirente. Eu já visualizei muitos clientes, né? E que tem um regime de construção, mas no adquirente a informação é outra, ou não tem a informação. Depois eu assumo eventual atraso de obra com ações judiciais que impactam diretamente o incorporador, principalmente no seu fluxo de caixa, né? Porque um contencioso aqui, o jurídico é extremamente importante para as estratégias de resguardá-lo na prevenção de risco, mas quando é contencioso, chegou no processo judicial, obter as estratégias para evitar ali a perda desse processo, os prejuízos financeiros, mas eles são impactados no seu fluxo de caixa, né? Então, tudo está envolvido. Eu sempre falo que é um ciclo da incorporação, ela tem o seu ciclo que precisa sempre ser pensado.
em conjunto esse contrato do regime de construção, contrato com o adquirente, para que eu, em ambos os casos, tenha uma prevenção de risco, minimize os riscos e não seja impactado no fluxo de caixa, né? E outras questões aqui muito delicadas. E tanto esse contrato que você mesmo mencionou da prestação de serviço, quanto o que eu trouxe aqui da questão dos adquirentes, eu não tenho só que ter um jurídico especializado no direito imobiliário, que tenha todos os cuidados e as estratégias específicas mediante um diagnóstico que nós fazemos com o nosso cliente, entendemos ali como ele de fato trabalha, esse educativo de explicar para ele se o modelo que ele está nos apresentando é, na verdade, o regime de construção que ele pensou, e as regras para os adquirentes em específico, mas uma gestão, né? Uma empresa, exatamente a dinâmica que a gestão única que vocês se apresentam ao mercado, de fazer essa gestão que você comentou no início, dessa prestação de serviço, de cobrar, de identificar, está cumprindo os prazos, não está cumprindo os prazos, os termos, as condições, porque vocês sabem o quanto isso impacta diretamente depois o adquirente, o fluxo de caixa, né? E até mesmo durante, né, o processo todo, o nosso trabalho também é enxergar, né, o que já vem acontecendo ali, que pode ter tentar mitigar os riscos, na verdade, de coisas que podem acontecer no futuro e que não está prevista no contrato, seja lá por qual motivo for, né, não fizeram a previsão, mas nós estamos enxergando na gestão. Então, nós precisamos estar o tempo todo trabalhando de forma integrada com o jurídico para... e aí, olha isso que está acontecendo. Provavelmente vai acontecer isso lá no futuro. Como é que nós podemos... Não está previsto no contrato, mas como é que nós podemos, nesse momento, ainda fazer alguma coisa? Não deixar chegar lá na frente, como é o que acontece, de fato, na maioria, e lá na frente aconteceu. Mas eu vinha vendo, eu estava na gestão, eu vinha vendo isso e sabia que ia acontecer e nós deixamos. Agora que já está feito, aconteceu, né? Que de fato ia acontecer mesmo, mas agora nós vamos tentar resolver. Resolver o quê? Não se resolve mais. Aí o trabalho do jurídico é outro, né? É verdade. E eu sempre digo que o cliente, ele tem esse olhar, né? Eu sempre falo que não é só pelo jurídico, é pela gestão também, né? Ele tem esse olhar de que eu só preciso de uma gestão detalhada, adequada, especializada ao meu produto, ao que eu me destino a fazer, ou ao jurídico quando o problema já existe, né? Mas, na verdade, o jurídico, a gestão, elas existem para gerar estratégias que me permitem a prevenção deste risco, né? Porque a partir do momento que eu penso que eu tenho uma empresa de gestão, como nós temos essa atividade de atuação em parcerias, em que a gestão está identificando no contrato do prestador de serviço que os prazos que ele está indicando, mediante o cronograma apresentado, não estão sendo cumpridos, essa gestão que está conectada com o jurídico, e eu digo que a conexão ela precisa sempre existir entre os dois setores, comunica o jurídico, conversa com o jurídico, apresenta essa sua análise e o jurídico vai, de uma forma preventiva, tomando as medidas como notificação, as medidas como reunião estratégica e emissão de um aditivo, ou já a aplicação das questões de multa previstas em contratos, das responsabilidades civis que nós prevemos, como eu mencionei nos contratos, tomando essas medidas em conjunto. E eu sempre digo que essa medida em conjunto, ela só se permite ser tomada se estivermos diante de profissionais que estão dispostos a entregar um bom resultado ao seu cliente. Exato. Né? Porque nós vemos muitas dificuldades quando eu atuo para um incorporador, em que não existe a parceria entre a gestão e entre o jurídico. E aqui em duas esferas, o incorporador muitas vezes opta por uma gestão interna, preparada só por ele, não contrata a gestão única. A dificuldade de compreensão interna dele, de tudo que está acontecendo, para permitir analisar esses dados e comunicar ao jurídico, ser bem sincera para você, no nosso olhar é quase impossível, infelizmente, porque
uma gestão específica para o mercado que esteja conectada com o jurídico, ela tem esse olhar. É como nós falamos que as pessoas têm técnicas de análise de contrato, que elas identificam os erros só no passo, passinho do dedo no contrato, é a gestão. A gestão, tendo essa conexão com o jurídico, ela também sempre vai pensar, além da minha atuação, do meu trabalho, eu tenho que também ter esse cuidado de comunicar o jurídico, porque na ponta final, eu, gestão, estou aqui para exatamente a execução deste trabalho, né? Só que em grande parte dos casos, muitos dos nossos trabalhos ativos não acontecem isso. Quando acontece em nossa parceria, como por exemplo com vocês, é outro viés, outro resultado que se entrega para o incorporador, né, para o empreendedor. Então, quando eu já estou diante do problema identificado, tendo essa gestão, ela comunica, o jurídico vai adotar as estratégias inicialmente extrajudiciais, administrativas, para resolução dessa questão, evitando o conflito, mas caso exista, já atuando com contencioso estratégico, que nada mais é que ações estratégicas, mas sempre comunicando a gestão, que pode ali cuidar de outros casos que estejam acontecendo isso, mas que também já provisionando o fluxo de caixa, pensando em como estratégias com o jurídico de como comunicar os adquirentes, se já temos ali vendas, né? Isso sempre acontece no metade do caminho, nas negociações isso acontece, então já tem vendas, já tem adquirentes pagando, cumprindo com as suas responsabilidades, mas aí, o adquirente está cumprindo com a responsabilidade dele, mas o incorporador, ele precisa ter uma gestão que alerte ele, que cuide disso, se preocupe com essa situação, de comunicar os adquirentes também dessa situação. Até sobre um atraso de obra, né? Que é de fato, já vai acontecer, isso é sabido. Então, senta com o jurídico. Como é que eu faço isso de forma estratégica? Né? Você não vai resolver 100% a situação, mas você vai minimizar muita coisa com toda certeza. Sim, nós temos muitos cases sobre esse tema de atraso de obra no escritório, justamente porque o atraso de obra, ele gera ali, a própria legislação estabelece as questões da multa por atraso, né? E o jurídico consegue aqui, junto da gestão, que tem o conhecimento do fluxo de caixa, adotar as estratégias para realização de acordo, um acordo que seja viável, que evite uma ação judicial, porque a ação judicial, ela não é mera e simplesmente pagar o valor que ele está cobrando da multa. Ela tem juros, ela tem correção, ela tem condenação e sucumbência, vários prejuízos que, se eu estou conectado gestão e jurídico, eu consigo já estabelecer as estratégias. Existem também possibilidades hoje o consultivo no nosso escritório é muito pautado num trabalho extrajudicial, que é evitar litígios. Então, eu tenho estratégias de sentar-me à mesa com o profissional da parte contrária, que é o advogado representando o adquirente diante desse atraso da obra, que ele requer uma multa, de negociar, de apresentar ao profissional que essa multa pode ser reduzida com desconto, vamos negociar, vamos realizar aqui as estratégias específicas para não ir para um litígio, né? Porque o litígio acarreta, muitas vezes, além de multa por atraso, cobranças em relação a danos morais, lucros cessantes, outros pontos que levam-se anos, muitas vezes, um processo para resolver, né? E impacta diretamente esse fluxo de caixa, impacta também na gestão. E ainda sobre os contratos, como é que eu vou colocar sobre reforma tributária nos meus novos contratos agora? Como que eu vou tratar isso? Exatamente, porque em que pese a reforma tributária seja um tema paralelo a esse, né, bem extenso e complexo, de fato, nós teremos um longo prazo de transição para a reforma tributária, que vai impactar seguramente no ramo, principalmente da incorporação, né? Porque passará a incidir impostos, tributos que hoje não incidem. Sim. Então, vai impactar muito no preço de compra dos materiais empregados na obra, né, dos insumos, de tomar serviços, né,
da construção civil, enfim, tudo isso pode se alterar. E se eu estou falando de uma obra que está iniciando, né, vamos colocar já para o ano que vem, porque esse ano ninguém faz mais nada. Não inicia mais nada. Né? Mas, se estamos falando de uma obra que se inicia em 2025, 2026, e a gente sabe, né, que muitas incorporações, muitas construções, elas levam um longo período, né, para serem finalizadas. Então, seguramente, ela passará aí pelo período de transição da reforma tributária, onde a gente vai conviver com 2 sistemas tributários completamente distintos. E aí, se ela fez a previsão de forma antecedente, considerando apenas o cenário atual tributário, e ela não previu isso, né, no contrato dela. Porque a gente sempre aconselha os nossos clientes a sempre reformularem todos os seus contratos, com prestador de serviço, com compra, né, de insumos, enfim, tudo isso prevendo já uma cláusula da reforma tributária. Entendi. Porque se você deixar para discutir isso no momento da transição de fato, onde os preços ali vão estar completamente diferenciados, você corre o risco de não conseguir negociar mais. Não vai ter discussão, vai ter briga. Exatamente. Então, quando você faz, como a gente está falando aqui de prevenção de riscos, né? Quando a gente traz isso para esse momento antecedente, mas é muito distante ainda, a gente nem sabe como... De fato, não sabemos. Então, por que não prever? Não está distante. Não tá. E também, assim, por que não fazer prever já, prevendo, né, balizas ali, claro, né, de como será a negociação? Porque a gente sabe que vai ser uma guerra de planilhas, né? O meu preço aumentou. Não, seu preço não aumentou. Eu quero que você me passe o preço líquido. Porque vai incidir, né? A tributação vai incidir por fora, não mais por dentro, né? E isso altera significativamente o preço, né, da compra. Enfim, então, a gente sempre aconselha os nossos clientes a, de fato, preverem isso de forma antecedente e considerar tudo isso, inclusive, para o estudo de viabilidade, né? Para todas as diretrizes, na verdade, ali, né? Do que ele vai tomar, o que ele vai decidir, né? Mas essa é uma dica bem bacana, sabe? Porque a maioria das pessoas, elas... Por que não trabalha junto com o jurídico para todas as coisas? Porque não pensa de forma estratégica. Não trabalha com o jurídico para a estratégia da empresa. Trabalha para fazer um contrato para esse momento, para prever esse momento. Né? Ou quando já chegou lá no contencioso. Ou chegou no contencioso. É um ou outro, só. Exatamente. Né? E é uma dica muito bacana. Essa realmente, assim, acho que todas as empresas, e nós vamos divulgar isso, essa dica, tá? Maravilhoso. Ela é Olhem para os contratos que estão fazendo, que é longo prazo e que vai pegar a reforma tributária. Exatamente. Né? Coloca ali uma cláusula. Fazendo prever como se dará, né, essa negociação, por exemplo. Dos pontos, né, a serem colocados nessa cláusula é exigir os preços líquidos, né, dos seus insumos, por exemplo. Porque se eu pratico o meu preço anterior já incidindo a tributação por dentro, que é como é feito hoje, eu estou passando... E ainda incidindo a nova tributação... Eu tenho um preço absurdo. Sim. Então, assim, exigir os preços líquidos dos seus fornecedores, mas será que ele vai aceitar se eu fizer isso depois de ter assinado o contrato, já está previsto isso? Pode ser que ele não aceite. Né? Então, para que, né, gerar essa discussão lá na frente se você pode já solucionar isso através de um contrato bem redigido, previsto todas essas regras. E esse é um tema que é importante que os incorporadores entendam que precisamos inserir essas cláusulas quando nós trazemos à mesa esse tema, né, dos contratos, que se existe um contrato, vamos aditivar, vamos prever a questão da reforma tributária. Ela ainda não é muito bem vista, porque há quem acredite que a reforma tributária está distante, né, mas não é o caso. Ela está muito próxima, muito perto e precisa ser preocupada, pensada. E essa preocupação precisa estar evidente, inserida no contrato. Né? Volto de novo para a governança corporativa. Exatamente. Né? A gente não tem como não falar de governança corporativa o tempo todo. Porque as empresas elas vão ter que se tornar competitivas. Sim. Né? E a governança corporativa aí entra com um trabalho essencial.
né? Ela precisa, além de tudo que ela faz, né, e trabalhar de forma estratégica, isso faz parte também, já trabalhar dentro desse cenário, né, para tornar as empresas mais competitivas em relação à reforma tributária. Eu vejo esse novo cenário como uma oportunidade desses incorporadores, das empresas estarem se alinhando a parcerias tanto do jurídico quanto da gestão, né? Porque a gente vê uma oportunidade, assim como você comentou, que a gente já sabe, às vezes, porque a gente já viu alguns casos de empreiteiros, casos tanto desses que a gente está falando, mas, por exemplo, em caso de empreiteiros ou fornecedores que às vezes são contratados, após o recebimento total, eles não aparecem mais na obra e não foi entregue aquilo que foi combinado. Então, uma forma do jurídico também de estar apoiando ele naquele sentido de que forma que eu consigo nesse contrato me proteger para que isso não aconteça, mas também com a gestão ali também trabalhando, olhando tanto aquilo que foi contratado com aquilo de fato que foi executado, que é o cronograma que você mencionou no começo. E também essa questão do jurídico estar ali interligado com a gestão, se comunicando, com essa comunicação, quando ela acontece, faz muita diferença tanto para o lado jurídico quanto da gestão, e quem sai ganhando também é o negócio, é o incorporador, todo mundo sai ganhando nesse sentido. Quando a gente fala em contratos com adquirentes e quando a gente tem muitas situações que às vezes gera ali uma abertura quando o contrato não está bem elaborado, que gera uma questão de oportunidades para as pessoas realmente questionarem aquilo que foi escrito e tudo mais. E quanto mais a gente puder evitar esses problemas que a gente consegue resolver nessa questão de estar agindo junto com o jurídico, de que forma que a gente consegue estar negociando com esse cliente, principalmente em questão de inadimplência. Quando a gente fala que, por exemplo, até 2018 não tinha lei do distrato. Hoje ela me permite, em contrato, que eu consiga, de determinado período, que eu consiga destratar e eu pego a minha unidade de volta, a gente ali, de acordo com o que foi estabelecido, a gente devolve o dinheiro para a pessoa e não precisa ir para o extrajudicial, como você comentou. Então, a gente já melhorou bastante, a gente consegue esse alinhamento, faz com que a gente consiga até diminuir os passivos que esses problemas ocasionam nas incorporadoras. E nós, lá na Uni, o nosso nível de inadimplência não chega nem a ser 3%, porque realmente, quando uma gestão ela é, de fato, ativa, que realmente está ali, porque assim, o robô ele não vai entender a situação do cliente do outro lado. E hoje os incorporadores eles precisam ter essa noção de que, por exemplo, é um relacionamento. Porque quando você vende um apartamento, é o sonho, às vezes é a primeira casa da pessoa. E quando você não leva isso em consideração, trata com ele com mais um, porque ele comprou uma unidade, mas se ele estiver satisfeito, ele vai falar para outras pessoas, vai te gerar uma credibilidade, vai gerar segurança para outras pessoas. Principalmente quando a gente falou de patrimônio de afetação, é uma coisa que te dá uma segurança. Os investidores também gostam. Também gostam de investir em corporações que têm um patrimônio de afetação porque ele se sente seguro, porque ele sabe que o momento que a receita é destinada daquele contrato que entrou na conta, ele vai ser destinada para a obra, que não vai ser desviado para pagar outra coisa, então ele já fica mais confortável na situação. Principalmente o adquirente, quando olha essa situação, ele sabe que se acontecer alguma coisa, a obra, aquele apartamento, o lote, ele vai receber de alguma forma. Então, a gente vê possibilidades, né, de estar trabalhando em conjunto e também estratégias de como que a gente consegue diminuir esse impacto financeiro, tanto em alinhamento com o jurídico, mas também com estratégias que a gente também consegue essa negociação com o cliente ali, de ter o tato, de entender a situação dele, uma questão de negociação mesmo. Negociação. E também dessa questão dos contratos. Então, hoje, lá na Uni, a gente consegue cadastrar o contrato no sistema e a gente consegue, cada nota fiscal, a gente vincula com esse contrato. Então, a gente vai acompanhando o que está acontecendo lá na obra através do cronograma das auditorias de obra com aquilo que foi pago. Então, no momento que a gente perceber que, por exemplo, da questão de uma piscina que eu havia comentado um dia com você, a gente contratou para fazer uma piscina lá, 250 mil, e a gente olha no pagamento da pessoa, já foi pago 80%. Mas na hora que você olha que foi construído, está 20%, alguma coisa não está certa. Ou por que isso está acontecendo? Então, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, olha, um prestador de serviço, eu tive que mudar minha forma de cobrança por conta desse posicionamento. Das pessoas já estão desacreditadas, porque acontece muito, pagou 100%, a pessoa não volta mais para construir. Então, assim, eu tive que adaptar a minha forma de
recebimento de acordo com o que eu fiz um planejamento, de acordo com aquilo que eu fui executando, eu fui recebendo e só recebo o final na hora que realmente não tiver mais nenhuma ajuste para ser feito. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande do jurídico e da gestão estar trabalhando em junto e essa comunicação. Principalmente quando também a gente fala de, por exemplo, de quando a gente envolve jurídico, a questão de que onde o contrato não foi bem elaborado, que abre brechas para ter esses prejuízos, a gente consegue ali num fluxo de caixa prever, junto com o jurídico, dando esse respaldo, do quanto isso vai impactar financeiramente no empreendimento, né? Sim. E um comentário sobre o contrato de compra e venda, que para mim é novo, né? Um dos nossos empreendimentos, porque quando tem o patrimônio de afetação, enfim, a gente registra o contrato no cartório, todo o processo normal. Um dos empreendimentos, a prefeitura está exigindo e fez alterações no contrato de compra e venda. Isso, para mim, foi novo, né? Porque geralmente fica ali só no cartório. O cartório faz ali as exigências, mas nesse município a prefeitura fez essa exigência. A gente nem chegou no cartório ainda. Perfeito. Primeiro que eu quero falar que eu sou fã da gestão única, vocês sabem muito bem disso, justamente porque isso que é gestão, né? A gestão precisa estar pensando na questão da inadimplência, em reduzir as inadimplências e, se acontecer, pensar que existem estratégias para solucionar e resolver e tornar ali adimplente aquele adquirente. Não é simplesmente rescindir o contrato. Existe sim a lei de distrato, ela é uma lei que fortemente traz ali as penalidades ao adquirente quando existe uma inadimplência, né? Como a retenção de 50% do valor pago cumulativamente com comissão e outros aspectos. Isso 50% quando é patrimônio de afetação, né? Do contrário, se eu não tenho RET, então se eu não tenho patrimônio de afetação, eu tenho direito a 25%. Outros aspectos ali que me permite a retenção, que é muito impactado ao adquirente, né? Então, existem instrumentos que favorecem o incorporador, mas que precisam, antes de ser pensada, né, na aplicação da lei de extrato, a estratégia de sanar essa inadimplência, mediante tratativa, mediante negociação, para seguir com este contrato, né? Mas existem, sim, instrumentos que permitem ao incorporador reaver esse prejuízo, se muitas vezes é uma inadimplência com um processo longo que está acontecendo, instrumento extrajudicial de penhora e leilão, enfim, e que somente se analisa, se identifica essa inadimplência diante de uma gestão, né, que comunica, que em parceria fornece ao jurídico ali uma conversa de estratégias e, caso não sejam solucionadas, tome as medidas, os atos adequados para o caso, para não virar ali um problema, inclusive ao incorporador, o impacto no fluxo de caixa, né? Assim como as questões de contratos. Contratos hoje, eles têm regras muito claras na legislação. Prefeitura, inclusive, aí mostrando o quão necessário é um contrato muito bem elaborado, um contrato que estabeleça as regras, inclusive de projeção de projeto, regime de construção. É um tema muito bem visto ali na prefeitura em relação a essa questão, porque a prefeitura precisa visualizar a questão do projeto, como vai ficar ali a execução dele. O registro de imóveis exige ali que seja cumprido as regras quando eu levo para registro, o memorial de incorporação também. Então, nós temos cada vez mais, os órgãos estão atuando em conjunto, né? Prefeitura, registro de imóveis, Receita, aqui sempre pensando, então, que essa tecnologia que hoje estamos presente no dia a dia impulsionou essa conexão de cada órgão, então nós precisamos ter cada vez mais especialistas envolvidos ao seu negócio. No mercado imobiliário, os especialistas focados no mercado imobiliário, para a construção de estratégias de inadimplência, de estratégias para a resolução quando existe uma inadimplência que está prejudicando o fluxo de caixa, precisa ali adotar as medidas, a elaboração dos contratos com os adquirentes que respeitem a legislação e que proteja o incorporador, as questões de prestação de serviços também, né? E a gente não poderia deixar de trazer ainda
para essa discussão funding, porque é difícil o empreendimento que não precise de financiamento de alguma forma, né? Ele vai buscar dinheiro, vai buscar recurso em algum momento, em algum lugar, para suportar ou para apoiar, enfim. Ele vai para o mercado buscar. E aí nós temos as duas coisas, né? Nós temos a governança corporativa, de novo, trabalhando nisso. E é muito importante que as empresas estejam estruturadas para poder sair a mercado, porque existe dinheiro no mercado, né? Tem fundo, investidor, mas eles precisam se sentir confortáveis em colocar dinheiro naquela empresa, né? As empresas precisam estar elegíveis, e é isso que elas não estão. Então, o trabalho da governança corporativa é para isso, né? Para deixar essas empresas prontas, aptas a qualquer momento, se elas precisarem de recurso, elas estão ali prontinhas para serem analisadas, e, se depender disso, elas vão ter o recurso. Mas, e os contratos? Porque aí preciso do dinheiro, né? Os empresários, eles querem somente olhar para o recurso e não analisam esses contratos que são complexos, né? Nós temos um cliente que, inclusive, não estava na nossa gestão ainda, mas nós pegamos um contrato dele de CRI para analisar, e é um contrato extremamente complexo, que, com toda certeza, ele não foi analisado por um jurídico antes, né? Mas como a empresa está liberando o recurso, é isso que o empresário precisa, então assina o contrato. E o jurídico, onde fica isso? Nós nos deparamos dia a dia com essa situação, com esses episódios, assim como os adquirentes muitas vezes adquirem essa unidade e não visualizam o contrato, ou o inverso, o incorporador não faz a análise de crédito adequada. Nós também temos o incorporador quando busca o CRI, né? Aqui, nessas questões, os contratos são muito complexos. Fundos de investimento são extremamente complexos. Eu preciso de uma estrutura jurídica preparada para minha análise de questões tributárias, mas também questões de responsabilidade civil, como antecipação da dívida. Isso é um tema extremamente delicado, preocupante, e que muitas vezes não é visualizado desta maneira. O contrato, antes de ser assinado, ele também precisa passar pelo que nós chamamos da due diligence. Não é só a due diligence na aquisição do terreno, é na análise de contrato. Uhum. Eu preciso analisar o risco que eu estou assumindo. Uhum. Qual é a análise de risco que você, incorporador, está fazendo quando você opta pelo CRI, por exemplo, né? É um contrato extenso, 40, 50, 60, 80 páginas. Existem muitas regras. Além das regras de pagamento, de prestação de contas, de responsabilidade do repasse dos valores, que preciso de uma gestão como a gestão Unifase acompanha, eu também preciso me preocupar com o procedimento que esse contrato me exige. Algumas regras nem são tão claras, viu? Não, fica ali... geralmente, esses contratos, primeiramente, eles são contratos que são contratos não claros, né? Não tem clareza, dupla interpretação. Sim. Eu posso interpretar de uma maneira, a Flávia de outra, e se eu, então, não estiver amparado por um jurídico que analise, informe o risco que o incorporador está assumindo, porque às vezes é risco. Será que ele está disposto a assumir tudo aquilo que o contrato está estabelecendo? Será que ele tem uma gestão que vá cuidar de cumprir com as regras deste contrato? Nós presenciamos em conjunto, muitas pessoas presenciam em conjunto situações como essa, de que o incorporador assina e depois recebe uma notificação, ou ele tem a antecipação da dívida e a surpresa. E agora, o que eu vou fazer? Por quê? Porque ele, primeiro, não teve essa análise de risco, ele fala, então, para mim, depois que o problema já aconteceu. O que eu faço agora? Mas isso é possível? Antecipação da dívida.
Sim, isso é possível, se o contrato prevê, ele prevê as regras. Muitos dos contratos não têm antecipação da dívida assim, antes de passar ali por uma comissão que analisa, né, dos investidores, mas pode ser que sim. Então, ele precisa primeiro ter essa análise do risco, cláusulas, o jurídico precisa trazer essa educação do que o contrato está colocando ele em responsabilidades, assumindo nesse contrato. Ele precisa ter uma gestão que vá cuidar desse contrato com carinho, que vá cuidar de todos os prazos que esse contrato Porque não é estabelece. simples. Não é simples. Olhar para ver se tem outra alternativa, né? Com toda Uma certeza. outra alternativa que seja benéfica para o negócio. Perfeito. São contratos muito importantes e muito utilizados no mercado. É de praxe, mas você precisa ter a prevenção desse risco, os cuidados, porque nós já presenciamos situações que depois o resultado insatisfatório já aconteceu e aí como que eu faço e agora o que eu resolvo, né? Então, esses dois cuidados frente à análise do risco, a preparação do que eu estou assumindo, mas também de uma gestão é imprescindível. Acredito que hoje, nessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente tem clareza sobre as medidas que eu posso me preparar para quando essas situações acontecerem, né? Muitas vezes, consultar o jurídico antes de realmente essas situações acontecerem, ou se não, já ali junto com a gestão também, todo mundo sentar para conversar qual é a melhor alternativa, qual é o melhor caminho que eu preciso tomar. E quando a gente fala em financiamento, buscar funding, a gente não pode deixar de mencionar que as informações ali, todo investidor, tanto o banco, que ele precisa ter, o banco principalmente, ele quer ter 300% de certeza que ele vai receber esse dinheiro que ele está investindo. Então, se você não tiver uma contabilidade em dia, se você não tiver informação em tempo hábil ali, se a sua casa não estiver organizada, você esquece. Dificilmente as pessoas vão querer realmente investir, colocar dinheiro ali, por mais que o seu projeto seja maravilhoso, porque é um risco muito grande para ele. Então, é interessante que a gente tenha esse cuidado, principalmente quando a gente sabe que é um mercado que tem dinheiro no mercado e tem pessoas interessadas em investir nisso. A gente precisa organizar a casa, contratar uma gestão que está ali dia a dia olhando para o detalhe mesmo, acompanhando o planejamento que foi feito, que a gente sabe que também que o planejamento ele foi feito, se ele não for acompanhado, a obra tem que acontecer, cada 5 mil ali vai virando 50, então a gente sabe que o desperdício ele aumenta muito. Então, ter o jurídico, uma gestão ali que realmente está te entregando as informações em dia, dando essa transparência para esses investidores, porque uma vez que você está ali com as informações em dia, ela pode ser auditada a qualquer momento que vai estar tudo certo. Então, ela vai refletir a realidade da sua empresa. Então, é muito importante que a gente está conversando aqui hoje e é aquilo, a gente dá a mão e vai junto, faz a coisa acontecer de uma melhor forma. A gente tenta reduzir os riscos, os custos e maximizar os resultados dos empreendimentos. E ainda te digo mais, né? Você pode ser uma empresa super organizada, mas se não for no tempo, no prazo que deveria ser, que deveria estar, também, assim, você vai atender outras coisas, mas você não vai tá apta a pegar recurso no mercado, porque você precisa agora, você é super organizado, só que você está com a contabilidade de, sei lá, 3 meses atrás. Eles querem de agora, né? Então, assim, tudo você tem que estar... É online o negócio, né? É todo dia. Sim, em tempo real. Em tempo real, né? As coisas têm que estar atualizadas para que você possa realmente estar apto. Sim. Mas, enfim, é complexo, como eu disse. Parece simples, mas é complexo toda essa gestão nesse mercado que é imenso, mas é fantástico, né? É um mercado apaixonante e quanto mais a gente se envolve, mais a gente gosta disso. A governança corporativa, para a gente, é uma área que a gente ama, né? Nós gostamos do que nós fazemos, nós gostamos de estar nisso, nós gostamos de ver o resultado das empresas, de trabalhar para os propósitos ali que cada empresa tem, de trabalhar junto com o cliente, de fazer entregas. Então, para a gente é um prazer, desafiador, tem um monte de problema, um monte de variáveis, né? Mas é um mercado que a gente realmente
ver que o crescimento dele, a necessidade dele para o mundo, né, para o crescimento, para o desenvolvimento, ele é necessário, é especial. Esse mercado imobiliário é especial. Mas conversa ótima. Muito obrigada, Bianca, Lilian, Flávia, pelas contribuições, pela conversa. É um bate-papo. Nós podemos fazer vários outros para tratar de vários outros assuntos que nós não abordamos aqui, porque são muitos, né? Mas o importante é que, eu acho que assim, da nossa conversa de hoje é pensar, ninguém faz nada sozinho. Né? Eu acho que o recado é esse. Ninguém faz nada sozinho. Nós que agradecemos pelo convite, Silvana, Flávia, toda a equipe da Gestão Uni. É um prazer. Essa conversa leve, essa conversa apaixonante. E dá para ver o quão apaixonante é, porque às vezes nós visualizamos os podcasts engessados ou muito, né, o povo muito fechado aqui, tudo muito leve e rindo, porque é justamente isso que é o mercado, é o nosso trabalho, né? É essa nossa dinâmica, gestão e jurídico, é leveza, é se preparar com prevenção, é se preparar em momentos de paz para quando tiver os momentos de lutas, nós já tivemos toda essa prevenção, né? Então, para nós é um prazer, mais uma vez, estar na presença de vocês. Obrigada. E agradecemos muito pelo convite. Obrigada. Verdade, agradeço também muito o convite, foi muito agradável a conversa. Tratamos sobre muitos assuntos, né? Inclusive sobre a reforma tributária, que é um podcast à parte mesmo, né? Mas muito satisfatório. E é importante a gente trazer, ainda que insights, né? Ainda que num curto espaço de tempo. É um conteúdo muito rico, né? Para quem é incorporador, para quem quer atuar também nesse mercado, né? Então foi muito gostoso, muito prazeroso. Espero que tenha agregado para todos. Com certeza. Com certeza. Obrigada, meninas. Obrigado. E como é que a gente fala? Ativa o sininho, todas essas coisas. Então, se você gostou desse conteúdo, envia para aquele amigo que precisa dessa contribuição aqui. Não deixa de se inscrever no canal, porque a gente traz especialistas do mercado e conteúdos como esse que realmente vai fazer a diferença no seu dia a dia. E não deixa de deixar o like aqui embaixo também. Obrigada!